Oi pessoal, eu sou Nairo Shoa e esse aqui é mais um vídeo, sejam bem-vindos. Hoje eu tô num look mais cool, né, uma coisa mais conceitual. E o motivo é muito simples, gente. Hoje eu vou falar de um assunto que, pra mim, durante muito tempo foi uma dificuldade que eu tinha de entender esse ministério, acredite se quiser, que é o ministério da intercessão. E hoje eu queria falar um pouco sobre a minha experiência com esse ministério da intercessão. Bom, como vocês já sabem, já tem vídeo meu aí explicando quando eu aceitei Jesus e tal. E logo que eu aceitei Jesus, eu comecei a perceber que sem oração seria impossível permanecer na presença de Deus. Então, eu comecei e eu não tinha noção de quem eu tinha que orar, por quem eu tinha que orar, como se orava. E assim, hoje a igreja ela vive um momento exponencial, glória a Deus por isso, porque alguns líderes, né, entenderam que a gente não é para ficar trancafiado dentro da igreja e esperar Jesus voltar, porque não foi isso que os cristãos primitivos fizeram. Então, o que foi que eles fizeram? Eles saíram para pregar o evangelho, eles saíram da sua zona de conforto, a vida confortávelzinha que eles tinham, para então realizar o seu chamado. E não ficou preso à igreja de Atos, o Novo Testamento, não. Se a gente for puxar as universidades mais antigas, né, todo o conceito que nós temos de constituição, tudo é baseado na própria palavra de Deus, a própria cultura, a nossa cultura é a cultura... Peraí. A própria cultura ocidental. Era essa palavrinha que eu estava atrás. Deixa eu me ajeitar aqui no vídeo. Então, tudo isso é baseado no modelo de que nós precisamos ocupar os lugares. E a intercessão, ela tem essa fundação, sabe? Essa visão de que as pessoas precisam estar cobertas. E é aquela cobertura espiritual. E nós precisamos ser intercessores uns dos outros, sabe? Interceder, gente... Eu vou abrir aqui um parêntese, tá? E vou fechar ele. Interceder. Não é você chegar na casa de uma irmã, do seu círculo de oração, ou do seu grupo de senhoras, não importa, e dizer, e conversar, e botar alguém que não está presente como pauta do assunto. Isso não é interceder, isso é fofocar. Fecha aspas. Então, interceder é, de fato, em comunhão com Deus. Você orar para aquela pessoa. Às vezes a pessoa chega atribulada. Às vezes a pessoa nem está presente. Você está na sua casa, o Senhor traz à memória aquela pessoa. E aí você não vai dizer, você não vai orar especificamente porque você veio com o nome na cabeça. Se você está por dentro do que está acontecendo, você apresenta a Deus. Caso não, você olha, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas tu sabes. Vai lá, visita, faz. E você intercede por aquela pessoa. E você cobre aquela pessoa, né, espiritualmente. E todos nós precisamos de cobertura espiritual, principalmente pessoas que estão em liderança, pessoas que estão à frente de outras pessoas. Eu acho que é o grupo que mais precisa de oração. Porque venhamos e convenhamos, gente, lidar com gente não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil, porque no mesmo ambiente uma pessoa pode simplesmente ser cheia do Espírito Santo, né, num culto, e a outra dizer que o culto foi fraco. Né? Fraca é ela que não se ligou ali com Deus. Porque toda vez que eu vou pra igreja é incrível, como sempre você fala comigo, né? E no dia que não fala é porque eu não tava ligada ali, espiritualmente falando. Então o problema não tá em Deus. Deus, ele continua sendo Deus. O problema está em nós, em se posicionar. E a intercessão, ela tem esse privilégio de não precisar de holofotes, né? A intercessão, ela é um ministério muitas vezes solitário. Porque diferente do louvor, que você tá ali, você se comunica com outros levitas, o intercessor... ele não tem holofote, não. Geralmente, são guerras que ele vence, que ele luta sozinho ali de joelho em casa, no seu habitat natural. Mas as pessoas meio que não conseguem enxergar. E, gente, eu vou dizer pra vocês, todo mundo precisa de intercessores, né? Todo mundo, hoje, uma pessoa que eu conheço, não conheço pessoalmente ainda, mas que é uma pessoa que eu olho assim pra ela e eu vejo um ministério de intercessão muito forte na vida dela, é a pastora Zenete, né, lá da a Estância do Paraíso, eu acho. Então eu vejo esse ministério da intercessão muito forte na vida dela. E nós precisamos nos encher disso, sabe, gente? De se colocar no lugar do outro, de orar pelos líderes. E não apenas, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas ele conhece a Bíblia mais do que eu.
E eu nem tô falando de cônjuge, eu tô falando de seu pastor, sua pastora, seu líder no ministério da qual você serve. Sabe, ter aquele coração servidor. A intercessão, ela tem uma característica de servir. O intercessor ele tem essa característica de se propor a estar na brecha. Quantas vezes eu achei muito engraçado porque teve uma época que eu nem tava muito assim, sabe? Eu tava meio que esfriando, né? Como a gente costuma dizer, nessa parte assim da intercessão. E o Senhor começou a me trazer à cabeça uma pessoa. E ela não saía, gente, era 24 horas por dia essa pessoa, ela ficava na minha cabeça. Vez por outra eu tava fazendo alguma coisa, eu tava no trabalho. E eu tinha que parar o que eu tava fazendo e levantar um clamor por aquela pessoa. Mas eu não cessava. Eu terminava de orar, mas ela ainda tava lá. Eu digo, Senhor, eu não aguento mais isso não. O que é isso? Aí o Espírito Santo, vamos jejuar, vamos jejuar. Então eu comecei a jejuar por essa pessoa. E eu orava e jejuava, e orava e jejuava. E parecia que quanto mais eu jejuava, quanto mais eu orava, pior ficava. E teve um dia que eu fui dormir, eu sonhei com a pessoa. E teve outro momento e eu cheguei pro meu esposo e digo, eu não aguento mais pensar em fulano, não. Aí disse, é porque Deus quer que você ore. Eu digo, mas eu acho que eu só tô orando por ela. Eu só tô orando por ela. Até que as coisas foram se encaixando. E depois o Senhor mostrou, né, a situação. Graças a Deus o Senhor veio, interviu. Mas, gente, enquanto aquilo ali não se acabou, eu não conseguia não pensar em outra coisa ou em outra pessoa. E a pessoa nem tem muita intimidade comigo. Que é o que eu acho, que foi o que eu achei mais assim, sabe? Digo, a pessoa nem é. A gente até anda nos mesmos lugares, mas a gente não é amiga. A gente tá mais pra conhecida, mais pra coleguinha. Uma amiga mesmo a gente não é uma da outra. Mas Deus não quer saber qual o seu grau de intimidade pela pessoa que você vai interceder. Você tem que se colocar na brecha. Então, se você tem alguém aí na sua cabecinha, não saia 24 horas por dia. Meu Deus, parece assim que eu vou dormir e acordo com a pessoa. Comece a orar por ela, interceda pela vida dela. Deus está te levantando como intercessor para a vida dessa pessoa. E talvez esse não seja o seu principal ministério. Talvez você pense assim, não, Naira, mas eu sou pregadora. Não, Naira, eu sou, sei lá, eu sou levita. Eu sou a tia do Kids, né? Eu sou a tia da salinha das crianças. O meu ministério é infantil. O meu ministério é trabalhar com adolescente. Gente, a intercessão é um ministério que ela não tem uma... todos os ministérios têm que ter intercessão. Então, o seu pastor é um intercessor da sua vida e você tem que ser um intercessor da vida do seu pastor. Porque o seu pastor, ele ora, não quer dizer que a oração dele é mais forte do que a sua. Mas por ele estar à frente de uma igreja, ele vai apresentando aquelas pessoas que precisam ser apresentadas. Mas você também precisa cobrir o seu pastor, sua pastora, de orações. Você precisa se colocar na brecha, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas fulano conhece a palavra melhor do que eu. Ah, mas Beltrano sei lá, é mais inteligente, é mais eloquente. Ela não precisa de oração, né? Ela não precisa, ou ele não precisa. Gente, tirem isso da cabeça de vocês. Todos nós estamos suscetíveis a cair e a se levantar também. Então, às vezes você pensa assim, a fulano tá lá no chão, desacreditado. Gente, Deus pode pegar essa pessoa e transformar, tá? Então, não pense você que a intercessão é só para aqueles que estão no mundo, que estão desviados, não. A intercessão, ela é para todos. É pro líder, é pro liderado, é pro que tá no mundo, é pro que tá desviado. A intercessão, ela não tem esse negócio, ela não tem cara, ela não tem cor. Ela simplesmente é, entendeu? Se posicione como intercessor que Deus te chamou. Você, mulher, você é intercessora do seu esposo, dos seus filhos. Se você não é casada, da qual você mora... Eu moro só, Naira, eu não tenho ninguém. Gente, eu tenho certeza que você não veio nesse mundo por aparição. Você nasceu de alguém. Você tem família, seja você conhece ou não. Então, todo mundo precisa de uma cobertura espiritual. Nós precisamos, o mundo precisa de intercessores, pessoas que se dispõem a orar uns pelos outros, né? E o mais bacana desse ministério, que eu acho muito bacana na intercessão, é que não é que seja uma regra. Mas, gente, é como se você estivesse fazendo um favor a Deus. É que nem você dar de comer para quem estava com fome, dar de beber para quem estava com sede. Quando você ora por alguém, Deus está olhando para as tuas causas também. Quando você se coloca na brecha, o Senhor olha por você também. Então, uma coisa que eu aprendi Deus, ele ama recompensar. E nada que você faça no reino fica sem recompensa. Por mais que você não queira a recompensa, Deus, ele não gosta de dever nada a ninguém. Então, tudo que você faz pro reino tem recompensa. E aí você pensa assim, meu Deus, eu não tenho o costume de ir
abençoar a vida de ninguém, nem com oração. Então comece a fazer esse exercício. Comece a orar. Tire um dia, eu digo, Senhor, hoje eu não vou orar por mim nem para minha casa. Hoje eu vou orar especificamente pela família do Beltrano. E eu acho que ainda é mais legal quando você ora pelo inimigo. Eita, peguei na ferida de alguém agora, né? Gente, desde que eu entendi que quando o Senhor diz assim, né? Amar os que amam a gente é fácil, mas a gente precisa amar também aqueles que nos odeiam. E orar pelos inimigos não é fácil. Por quê? Porque mexe com o ego. E a gente está acostumado a querer ser tratado na bandeja. Mas quando a gente tem que tratar alguém na bandeja, alguém que nos feriu, alguém que nos causou muito mal, parece até contraditório, parece falsidade. Mas não é, gente. Nós precisamos se dispor até pelos inimigos, porque a Bíblia fala que nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então você pode pensar que, não, mas eu tenho uma mágoa de 50 anos. Amada, pelo amor de Deus, libera essa pessoa do teu coração. Ora por ela. Sabe? Porque Deus ainda não recebe. Por que tem gente que não tem oração correspondida? Porque tem mágoa. Olha, se Deus diz assim, na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí você não perdoa, você lê o Pai Nosso só até onde é conveniente para ustedes, e aí você fica naquela, ai, Deus não responde minha oração, Deus não me abençoa, Deus não sei o quê, Deus. E aí você esquece que no versículo 14, depois da oração do Pai Nosso, porque no 13 ele fala, né? Então, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque o teu é o rei, o poder, a glória para todos sempre, amém. No 14 diz assim, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Gente, não sou eu que estou dizendo, não. Tá aqui, ó. Tá vendo? Mateus 6, capítulo 14 aí. Então, não sou eu que estou falando que você precisa perdoar. É Jesus. Você quer ter uma vida abençoada, você quer se sentir livre dos seus pecados, você precisa abrir seu coração e perdoar. Simples assim. E o melhor do que isso, ande a milha a mais. Deus manda você perdoar e você vai lá, perdoa, ainda ora pela pessoa. Faça além do que lhe é pedido. Tá entendendo? A intercessão, ela é um trabalho árduo, porque a gente lida com as nossas próprias vontades. Quantas vezes eu não me ajoelhei, o Senhor trouxe uma pessoa na cabeça que eu não queria orar. Eu não queria, eu vou mentir pra você, chegar aqui, na área perfeita. Eu não sou. Eu tenho muitos defeitos, muita coisa para ser trabalhada em mim, e que fique bem longe essa questão aí da perfeição, porque minha vida não é perfeita em nenhuma área. Todas as áreas da minha vida precisam da presença de Deus, precisam da intervenção divina, porque eu sou falha. E no momento que eu digo que eu sou autossuficiente, eu tiro tudo que é da parte de Deus e eu fico à mercê de mim mesma. E eu vou dizer pra vocês, não é bom ficar à mercê de si mesma. O Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Então você pensa aí, você que gosta de gospelizar as falas do mundo, o que importa é ser feliz, eu vou ouvir o meu coração, vou dizer pra você, que tá na Bíblia dizendo que o coração é enganoso. E que o Senhor não tem compromisso com essas coisas, tá? O Senhor não tem compromisso com essas falas. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. E a sua palavra diz que você precisa perdoar. A sua palavra diz que você precisa amar a quem te odeia. O Senhor ainda diz mais, que se você tiver um problema com o irmão, deixa a tua oferta no altar, vai lá se resolver com o teu irmão. Caso esse irmão não queira se resolver com você, você fez a sua parte. E isso é uma questão que muitas pessoas não entendem. A diferença entre caminhar junto e simplesmente perdoar. Gente, você perdoou não quer dizer que você tem que andar junto com a pessoa. Não tem. Seu cônjuge traiu mais de uma vez, fez miséria na sua vida. Você é livre para seguir sua vida? Sim, mas você precisa perdoar ele. É porque tem gente que separa e ainda fica lá metendo pau no ex, falando besteira, querendo que o outro morra, faleça, né? Que não tem um meme. E não é isso que Deus quer de nós. Você quer seguir sua vida? Amém, você está livre para seguir sua vida. Mas você não pode deixar de perdoar. E o ministério da intercessão ele tem a ver com perdão, porque não tem como você ser o intercessor carregando pessoas amargamente no seu coração. Porque não faz sentido você ter uma vida de oração junto com uma vida de amargura. Não faz sentido. Sabe? Não bate. Não tem uma união ali das moléculas. Não dá pra você ser uma pessoa que diz que ama a Deus
que diz que vive a palavra de Deus da boca para fora. Não dá, porque a palavra de Deus... Por isso que vai ter gente que você vai dizer assim, olha, Senhor, em teu nome eu preguei, curei, expulsei demônios, apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Então, vocês têm que entender essa dinâmica das coisas, como é que as coisas acontecem no mundo espiritual. Tem gente confundindo o mundo espiritual com o plano terreno aqui, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. O que você faz aqui, você reflete no mundo espiritual. Então, se você tem uma pessoa que você ora, você jejua, e parece que a sua vida não sai do lugar, parece que não há felicidade na sua casa, parece que o seu casamento não é abençoado, parece que nada flui, eu quero dizer que tem um problema aí, e talvez não seja com quem você acha que tem um problema, seja com você mesma, né? E eu quero gravar um vídeo, um pouco, entrando mais nesse assunto, e... Por enquanto é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Sobre o Ministério da Intercessão, que é uma bênção. Ore uns pelos outros. Se coloquem na disposição do Espírito Santo de interceder mesmo. Mas não tem como você ser um intercessor sem você ser liberto no seu coraçãozinho das mazelas que a vida lhe proporcionou, que você mesmo trouxe para a sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.